Quase 3 pessoas por dia perderam a vida no trânsito aqui no Espírito Santo só este ano. São mais de 300 mortes que muitas vezes poderiam ser evitadas não fosse a imprudência de motoristas. Os números acendem um alerta e por isso eu recebo aqui no estúdio Givaldo Vieira, que é diretor-geral do Detran Espírito Santo. Muito boa noite, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. É muito alto esse número, é um alerta que a gente precisa dar, principalmente no Maio Amarelo, não é isso, diretor? É isso, é um alerta. O mês de maio a gente chama de Maio Amarelo, porque se a gente pensar no trânsito, no semáforo, a luz amarela é a luz da atenção. E a atenção deste ano ela deve ser maior, porque infelizmente, desde o ano de 2021, com a saída da pandemia, a gente tem um crescente de mortes no trânsito de uma maneira consistente, em média 10% de um ano para o outro maior. Só aumenta. Como se fosse uma escada, só aumenta. Muitas vidas perdidas. Em 2024, foi o primeiro ano na história em que nós ultrapassamos o número de mortos de homicídios, essa morte que já nos amedronta e que o governador Casagrande e o governador Ricardo conseguiram reduzir no combate à violência, mas infelizmente as pessoas estão morrendo mais no trânsito, que é difícil combater, porque não são criminosos, como se combate no combate à morte violenta, né, por homicídios. São pessoas que se comportam de maneira arriscada e estão perdendo a vida delas e a vida de outros. Nossa, que coisa. Agora, são 314 pessoas, o senhor estava comentando comigo antes da gente começar, que morreram este ano no Espírito Santo, nas estradas, nas cidades, né, em todos os lugares onde há esse trânsito, não é isso? 314 até abril. Esse número já é maior na data em que estamos de maio. Então, de janeiro a abril são 314. O mês de abril foi um mês muito violento. Foram 94 mortes. Então, no mês de abril nós tivemos mais de 3 vidas perdidas a cada dia, o que nos coloca um alerta absurdo. Praticamente metade desses mortos se concentraram nos 3 grandes feriadões que tivemos no mês de abril, que foi um mês atípico, com muitos feriadões. Então, esse momento de feriadão, em que é um momento de alegria, de um passeio, né, de uma viagem, acaba se tornando uma tragédia para muitas famílias. Agora nós tivemos, né, o Dia das Mães, e nós devemos lembrar que neste ano, centenas de mães, né, no ano passado, mais de 1000 mães não puderam receber de volta os seus filhos por conta dessa tragédia contínua. Qual o perfil das pessoas que morrem no trânsito? São mais jovens, mais idosos, mais motociclistas, mais pedestres? Hoje o problema está concentrado bastante no que a gente chama de vulneráveis no trânsito, que é a soma dos motociclistas com os ciclistas e os pedestres. Agora a gente tem também muitas bikes elétricas, né? Que é um problema novo e difícil de lidar, né? Porque as regras não são suficientes e esses equipamentos estão espalhados e de uma forma crescente. Os motociclistas já ultrapassaram metade dos mortos. Esse público de motociclistas, podemos pensar no ano passado, por exemplo, já ultrapassamos os 1000 mortos, vamos falar em 1000. Então, mais de 500 morreram sob motocicletas. Nossa, é mais... Dentro desses 500 que morreram sob motocicleta, 85% destes, dos que morreram em consequência sob motocicleta, 85% eram rapazes ou adolescentes entre 17 a 25 anos. Muito sexo masculino. Nossas famílias estão perdendo os seus garotos, né? Nós estamos perdendo nossos garotos na motocicleta. No interior, a família já compra a motocicleta ali após a safra e já dá para o filho de 12 anos. Nossa. Nós tivemos... Vocês têm essa informação? 12 anos já? 12 anos. Nós tivemos na região de São Gabriel, há poucos dias, um acidente com a moto. Estava conduzindo uma criança de 12 anos, levando um outro irmãozinho de 6 anos, né? Um perdeu a vida, o outro ficou gravemente ferido. Que coisa. O que a gente pode esperar, então, né? Nós estamos no Maio Amarelo, vamos reforçar que é uma campanha de prevenção a acidentes no trânsito. O
que o senhor diria para quem está nos assistindo? Porque a gente já viu campanhas, por exemplo, de falando, né? Olha, eu não sou criminoso, mas no trânsito, de repente, você acaba se tornando um criminoso, né? Então, o que o senhor diria para as pessoas que estão diariamente no trânsito, que somos todos nós, sejamos pedestres, motoristas, motociclistas? O tema deste ano do Maio Amarelo é enxergar o outro é salvar vidas. E justamente chama a atenção especialmente para os mais invisíveis, que são os mais vulneráveis. Porque para os veículos grandes, de médio e grande porte, motociclistas são pouco visíveis. Muitas vezes nós nem os captamos bem no retrovisor. Tem pontos cegos, né? Tem pontos cegos. Eles transitam de uma forma muito ágil entre veículos, fazendo um zigue-zague, passando em corredores em velocidade arriscada. Então a gente tem que estar muito atento a esse movimento do trânsito, atento ao ciclista, porque ele é muito vulnerável, né? Às vezes basta, dependendo da velocidade, do tamanho do veículo, basta uma passagem muito próxima e esse ciclista vai sofrer um acidente grave. Por isso que a distância mínima na passagem por um ciclista é de 1,5 metro entre o veículo e o ciclista, justamente para que haja uma proteção ali da sua circulação. E o pedestre, que é uma parte bastante vulnerável e também significativa nas mortes. Aproximadamente 15%, né, dos mortos são pedestres, pessoas que sofrem atropelamento. Chamar a atenção para o uso de álcool e drogas. A Polícia Científica fez um levantamento em 10 anos e em 5 anos passados e verificou que em aproximadamente metade dos cadáveres que foram a óbito, pessoas que foram a óbito por acidente de trânsito e foram a exame na Polícia Científica, em aproximadamente metade deles havia a presença de álcool e drogas, né? Álcool ou drogas, na proporção de 30% para álcool e 20% para drogas diversas em relação ao álcool. Significa que a relação entre consumir álcool e drogas e direção, né, é uma relação direta de morte e a gente precisa conter. As fiscalizações de lei seca existem justamente para proteger a vida das pessoas que estão no trânsito. Tá certo, tá dado o alerta. Muito obrigada por traçar esse perfil, que é super importante até para alertar, nos deixar mais atento na hora de sair para o trânsito. Obrigada, viu, diretor? Obrigado.